Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta e última aula e parabéns para quem chegou até aqui, porque agora é o momento de tu pegar todo aquele conhecimento e botar na prática para conseguir saber desenhar do zero, desde desenhos de referência, de copy e tal, mas principalmente saber desenhar do zero, com a tua criatividade, desenhar de imaginação. É esse Dynamic Sketching que permite que tu consiga desenhar tudo que tu quer baseado nessas estruturas que a gente mostrou até agora. Então, pode já se considerar vitorioso ou vitoriosa se tu já chegou até aqui o final, mesmo que tu não tenha feito os exercícios, com certeza tu já aprendeu bastante coisa, mas aí volta esse conteúdo todo e faz os exercícios, tu vai ver que tu vai aprender muita coisa, vai ser muito legal, tá? Então pega esse conteúdo, aproveita, assiste bem essa aula e a gente fala no final da aula. Lembrando que quem quiser aprender a tatuar do zero, do início, desde a compra de materiais até aprender todas as técnicas para aplicação em pele humana, ainda receber um curso de marketing e o nosso grupo de estudos de desenho, onde a gente vai trazer um curso completão de desenho, podem se inscrever no nosso curso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A gente baixou o valor de 799 para 297 até o final do mês, então aproveitem, corre lá, compra o curso, participa lá, que tu vai aprender muita coisa, vai ter muito conteúdo para aproveitar. Então, sem mais delongas, bora pegar a nossa Deco 01 V3 e bora estudar. Vamos lá então para a nossa quinta e última aula. Nessa aula é onde a gente vai juntar todos os nossos conhecimentos que a gente teve durante essas 4 aulas para aplicar no que importa, para aplicar no que a gente quer, que é aprender a desenhar, certo? Fazer desenhos em si. Uma coisa muito complicada que a gente tem quando a gente aprende a desenhar, quando a gente está aprendendo a desenhar no caso, é que é o seguinte, a gente acredita que aprender a desenhar é pegar, por exemplo, o olhinho do tucano e saber fazer isso aqui, saber reproduzir isso aqui e tal, e fazer o bico dele. Não é isso. Não é isso. Primeira coisa, tá? Norman Schurman, esse nome aqui que vocês não precisam decorar, tá? Mas Norman Schurman tem um livro chamado To Draw is to See. A gente vai falar até em inglês aqui. Que é desenhar é ver. Desenhar é observar. Acho que fica mais importante aqui, mais explicado, tá? Por que desenhar é observar? Porque a gente tem muito costume de, por exemplo, olhou uma foto e tu já quer fazer tudo direitinho, tudo até o final, tudo não sei o que, tudo prontinho e tal. No final, sai aquele bicho que a gente diz, meu Deus, que bicho é esse, cara? Que coisa horrorosa, não sei desenhar. Primeiro de tudo, todo mundo sabe desenhar. Quando uma criança está aprendendo a desenhar, quando a criança é pequenininha, aliás, a criança é pequenininha, ela nunca está aprendendo a desenhar. Ela está desenhando, ela está praticando. Quanto mais ela pratica, mais ela vai melhorando. Então os primeiros rabiscos são assim, aí depois os outros já são mais assim, aí depois ela consegue fazer uma cabeça com os cabelos, os olhos e a boca, né? Aí daqui a pouco ela já tá fazendo a cabeça mais arredondadinha, os cabelos assim. E aí os olhos já são melhores e devagarinho vai indo, certo? A criança, ela está desenvolvendo a comunicação visual dela. Então, ela está desenvolvendo como ela consegue se comunicar com arte, tá? É isso que a criança faz, a gente enquanto criança. Nesse período de quando a gente é bem pequenininho e a gente cresce para a fase adulta, o que acontece? A gente dá de cara com a realidade. E a realidade ela acaba sendo muito cruel com artistas. Por quê? Porque a realidade, ela faz a gente precisar sempre pensar em dinheiro. Tudo vira dinheiro, tudo vira dinheiro. E desenhar, criar artes, fazer artes, não é relacionado a dinheiro. É relacionado à expressão humana. Então, toda vez que a gente está falando sobre desenho, a gente está falando sobre a expressão humana. É como tu se expressa, tá? Por que nesse caso, o Norman Schurman fala, desenhar é observar. Quando a gente é pequeno, a gente observa que o rosto é assim, os olhos, não interessa a proporção que a gente tá. Eu sei que isso aqui é um rosto, tá ótimo para mim. Só que quando a gente vai crescendo, a gente tem que fazer esse rosto mais realista, ele tem que ser mais próximo da realidade, porque senão parece um desenho de criança. Mas de fato, desenhar é perceber, é observar a realidade. Então, a gente chega nesse ponto onde é o Dynamic Sketching. Dynamic Sketching nada mais é do que tu
entender o teu desenho, tu observar o teu desenho, ver como ele se comporta, como ele reage a certas situações de forma simples. A gente não precisa, a gente pode começar, por exemplo, a fazer um rosto assim. A gente pode começar a fazer o rosto assim. E depois a gente entende que esse rosto, ele é mais fino assim, e esse olho ele realmente está maior e o outro está menor. E aí a gente pode começar a ir melhorando o nosso desenho, tá? A gente pode começar a ir melhorando o nosso desenho. Até o ponto que a gente vê que, tipo, legal, isso aqui tá bacana. Jogo pro lado e vou trabalhando em cima desse desenho aqui. Ninguém diria que esse desenho poderia virar alguma coisa muito legal, mas ele pode. Tá? Na verdade, a gente só vai fazer processos diferentes. Tá? Então, o que é o Dynamic Sketching? Dynamic Sketching nada mais é do que perceber o teu desenho. Começar a observar ele, começar a entender ele da melhor forma possível. Então aqui a gente tem Norman Schurman, um artista muito bom que trouxe esse conceito para nós, aonde ele pega um movimento, certo? Desse movimento ele marca lá, ó, volume e proporções com a linha central. Então ele vê mais ou menos que essa área é a área do corpo do pássaro. Aí ele tem um pescoço, né? Pescoço mais fininho, então nem precisa pensar no pescoço. A gente já vai para a cabeça e o bico ele vem mais ou menos nessa região aqui, tá? Olha lá. O bico vem mais ou menos nessa região. Suave. É isso que a gente precisa. Então a gente está entendendo volume e proporções com a linha central. Certo? Eu vou botar nossa linha central aqui em azul. Tá? Só para a gente ter uma ideia diferente. Segundo passo, a gente simplificar em formas. Então, eu sei que o meu pássaro ele é um círculo. Aqui ele é um cilindro. Lembra que a gente falou sobre cilindros na aula passada? Aqui ele tem a cabeça com um olho e o bico a gente pode colocar mais ou menos assim. A cauda dele forma mais ou menos esse trapézio. Terceiro, conectar as linhas, fazer correções. Olho focal, onde o nosso foco olha. Fazer a blocagem dos valores e coisas do tipo. Então, por exemplo, o que a gente faz aqui? Ó? Aqui a gente já consegue conectar essas linhas. Então, vamos imaginar que a gente pegou isso aqui e quer conectar nossas linhas, tá? Vamos lá conectar nossas linhas aqui. Eu posso fazer isso aqui. Posso puxar aqui o bico, né? Aqui a gente não tá com a imagem de referência dele, né? Então eu tô mais seguindo o desenho de baixo. Mas a gente começa a trabalhar nesse desenho de forma que antes o que a gente tinha era isso aqui e agora o que a gente tem é isso aqui, ó. Tá? A gente tem um desenho, agora a gente começa a botar uns volumes, né? Pra gente saber direitinho aqui onde tá. Eu acho que essa parte aqui fica melhor assim, ó. Mais fino o pescoço dele. Aqui ele ajusta mais ou menos a área da barriga. Aqui ele ajusta a área das asas. Certo? E aqui, vocês podem ver que é tudo ainda bem rabiscado. Por quê? Desenhar é observar. A gente não precisa reproduzir 100% da realidade. A gente pode entender mais ou menos como que é o nosso desenho. E aí, lá pro final, olha o que acontece aqui. Cara, eu não quero que essa aula pareça aqueles tutoriais onde diz assim: transforme isso aqui nisso aqui. Daí aparece um personagem realista. Não, eu quero que vocês entendam o processo. Por quê? O que ele fez daqui? Vamos lá, vamos pegar por partes aqui, certo? Vamos pegar esse verdinho limão aqui. A gente consegue perceber que ele usou essa forma em volta do olho. Então a gente pode aplicar essa forma aqui, ó. Certo? E aí ele foi lá e aplicou um branco aqui em volta do olho para dar um contraste maior. Então, lembra que a gente está blocando os valores e contraste? Ó, ele consegue dar um contraste maior. Aí o nosso olho tá aqui. A gente pode puxar mais uns detalhezinhos e trazer isso aqui, tá? Aí podemos ir lá, pegar um pouquinho de branco, colocar aqui assim no olho para dar um destaquezinho. Ó, tá vendo? Aí ele foi para a parte preta ali, né? Por que ele foi para a parte preta ali?
Ó, a gente está colocando alguns pelinhos dele aqui, trabalhando bastante com rachuras, botando essa área aonde vai o bico. Então, o que que ele faz aqui, tá? O que ele está fazendo aqui, basicamente, é trabalhar o máximo possível que ele consegue de detalhes no desenho para que ele possa entender. Porque quando tu quer aplicar esse desenho aqui em qualquer forma, tu já sabe aplicar ele. Por quê? Tu sabe que no fim, o pássaro que tu está desenhando, ele é isso aqui, ó. Ele é só essas linhas. E depois dessas linhas, tu vai refinando e tu vai conseguindo entender o que que é cada uma das coisas. Ó, tá vendo? Aí a gente quer fazer as asas, joga as asas lá, ó. Tá vendo? E aqui, cara, e aqui é um ponto bem importante. Ah, mas como é que tu sabe qual linha que tu faz, né? Não sei o que, tal, tal, tal. Cara, tu vai encontrar a forma que tu resolve o desenho. Por isso eu sou muito contra quando a galera fala sobre desenho. Ah, eu vou aprender coisa de desenho com inteligência artificial. Não, tu não vai, porque a inteligência artificial, assim como copiar um desenho, ela vai solucionar todos esses problemas para ti. Entendeu? Então, ela solucionando todos esses problemas para ti, tu não sabe como corrigir uma coisa ou outra, como resolver uma coisa ou outra. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu sei que o pelo tá fazendo assim, e aí depois ele pega um branquinho que faz essas partes aqui, ó, e ele faz a mesma coisa aqui, ó. Puxa um branquinho aqui, puxa um branquinho ali. Tá vendo? Ele dá uma sujada, mais ou menos nessa área aqui, ó. Nessa área aqui, ele dá uma sujada de branco aqui assim, ó. E aqui assim também, para aumentar um pouco o contraste, tá? Então, tudo que ele vai trabalhando aqui, ele já está pensando no contraste que ele vai usar no desenho dele. Lembra na nossa primeira aula que a gente fala que o contraste ele é a forma que a gente enxerga o... as coisas, né? Em geral, tá? Eu não vou me estender muito aqui, eu só quero mostrar para vocês que, opa, que simplesmente começando lá pelo nosso modelo principal, a gente vai chegando em todas as situações. Então, ó, a perna dele aqui, a gente não precisa entender toda ela como faz desenhar cada um dos cantinhos, um negocinho. Não, a gente só precisa entender que ela tá assim, ó, certo? Ó, ela vem daqui de trás, né? Aí aqui para trás a gente tem as penas, a parte das penas, tá? Então, dessa forma, a gente consegue criar desenhos de uma forma mais dinâmica. Então, por isso chama Dynamic Sketching. Cara, tu não vai precisar fazer isso aqui todas as vezes que tu for fazer um desenho, entendeu? Tu não vai precisar. Mas tu vai seguir esse processo na tua mente, para que esse processo na tua mente ele faça sentido, até que tu consiga começar diretamente com outras formas, tá? Até que tu consiga criar outras coisas, certo? Ó, fechou? Beleza. Norman Schurman é o pai do Dynamic Sketching, tá? Peter Han é o filho dele, mas não filho biológico, tá? É só Peter Han mesmo. Então, o Peter Han, ele trouxe para nós esse conceito de Dynamic Sketching de uma forma mais didática, de uma forma mais explicada. Inclusive, vocês encontram cursos dele gratuitos no YouTube, certo? Infelizmente, o dele é em inglês e o nosso caminho é para ser um dos melhores, se não o melhor curso gratuito de desenho no YouTube, certo? Já comenta aí embaixo se vocês acham que esse é um dos melhores cursos de desenho, pelo menos, porque se alguém fizer um melhor, a gente sai todo mundo ganhando, beleza? Gratuito, tá? Falando só dos gratuitos. Então vamos lá. Isso aqui é tirado do livro Dynamic Bible, tá? Do próprio Peter Han, certo? Então o que que ele faz aqui, cara? Olha só que maneiro. Ele pega um gafanhoto, tá? Ele disseca as partes. Então a gente tem uma parte que é a cabeça. A cabeça, cara, eu posso até dizer que a cabeça é isso aqui, tá? A cabeça é isso aqui com o olho. Aí a gente disseca a parte do abdômen. Então todos os insetos eles têm meio que essa mesma estrutura, tá? Então a gente vai ter mais ou menos aqui assim, ó, em duas partes. Uma parte é a cabeça, o abdômen é duas partes da cabeça. Então vamos botar mais ou menos assim, ó. Duas partes da cabeça, como se aqui fosse uma ali a segunda. A gente tem duas partes da cabeça. E o abdômen, ele já faz esse formato aqui, ó.
tá? Então, olha só como só nessa estrutura a gente já consegue entender melhor como funciona cada uma das coisas. Eu não vou me alongar muito aqui, eu só quero que vocês entendam os conceitos, tá? E aí a gente tem a terceira parte, que essa terceira parte é o corpo todo dele. Então, a terceira parte, por exemplo, vamos colocar para cá assim, a terceira parte dele, ela pode vir mais ou menos, vamos por uma, duas, três partes do meio. Uma, duas, três partes do meio. Então a gente pode colocar mais ou menos aqui assim. Isso aqui a gente pode ligar aqui. Isso aqui a gente pode ir ligando assim. Pronto. A gente já consegue entender a estrutura do nosso gafanhoto, tá? Então aqui a gente tem a asa, né? Então a gente tem a parte do corpo, certo? Todo o corpo nessa estrutura, tá? A gente vai ter também a parte do abdômen, toda essa estrutura. E a gente vai também ter a nossa cabeça. Pronto. Então eu tenho três partes que eu preciso estudar quando eu estiver falando do gafanhoto, tá? Do corpo dele, logicamente, né? Agora vamos entender as patas. A gente vê que uma pata ela é mais ou menos assim. Aí ela tem um triângulo aqui para baixo, essa partezinha aqui, vamos supor, né? Aí depois ela joga para frente. Pode até fazer em cilindro, joga para baixo, faz em cilindro e faz a patinha ali. Pronto. Sabemos que o braço vem, a pata da frente vem daqui. A pata de trás ela vem logo depois dessa linha aqui. Então a gente sabe que ela vai fazer assim, né? Agora a gente vai fazer um cilindro para cima. E agora a gente vai fazer um cilindro para baixo, tá? E vamos seguir mais ou menos a mesma linha porque ele está no chão, né? E aí a gente coloca a patinha dele aqui assim, certo? A terceira pata, a pata traseira, ela é mais gordinha. Então ela vai vir mais ou menos daqui assim, ó, tá? A gente pode colocar um triângulo aqui assim. E vamos puxar isso aqui lá para cima, ó. Aqui. Deixa eu puxar aqui assim, ó. Aqui a gente faz um cilindro. Aqui a gente pode fazer um outro cilindro, jogando até mais ou menos a altura aqui, ó. Tá? Jogando até mais ou menos essa altura. E depois a nossa patinha ali. Certo? De novo, só da gente entender a estrutura do gafanhoto, a gente já consegue facilitar todo o nosso processo de estudo. Vocês concordam? Que a gente não precisa desenhar o gafanhoto de todo jeito. A gente pode só entender essa estrutura dele aqui para a gente poder entender como desenhar o gafanhoto. Então eu te pergunto agora: tu sabe desenhar um gafanhoto? Não. Mas tu não precisa saber desenhar tudo. Tu só precisa saber como desenhar tudo. Como aprender a desenhar tudo, ou como chegar em um desenho de cada uma das coisas. Então, por exemplo, um mixer aqui, tá? Cara, eu não sei desenhar um mixer, mas eu sei olhando para ele que eu consigo pegar uma estrutura cilíndrica aqui, depois ela vem uma estrutura cônica aqui, aqui ela tem uma rebarbinha para cá, que joga, aqui assim eu tô olhando essa peça aqui, tá? Que joga aqui, aqui a gente tem um cilindro, outro cilindro aqui, aqui ela faz essa estrutura e tal, e ela vem bem colada aqui, tá? Ó, aqui a gente tem o pininho dele, que faz a dobrinha. Aqui a gente tem uma plaquinha de metal. E aqui a gente segue o nosso mixer. Pronto, tem um mixer. Tá aqui, bem sujinho esse aqui, tá? Que a gente usa lá para as pinturas da Júlia. Então tem um mixer. Como que eu sei desenhar esse mixer se eu não sei desenhar um mixer? Nunca desenhei. Tá, mas tu entendendo a estrutura, tu aprende a desenhar um mixer, entendeu? Então isso é o Dynamic Sketching. É tu aprender a desenhar tudo baseado nas estruturas de cada uma das coisas. É muito mais simples do que parece, tá? Então aqui a gente vai vendo o que, tá, beleza, a gente fez esse primeiro estudo. Depois ele faz um estudo de frente, para a gente poder entender que esse gafanhoto aqui, ó, de frente ele vai ser mais ou menos assim, com os dois olhos aqui, né? E aí, ó, ele vai ter uma estrutura mais ou menos assim, ó, vindo dos olhos, né? Tum, tum, tum. Então faz tum, tum, tum. Ó lá. A gente já entendeu a estrutura do gafanhoto. Tá vendo?
Aqui ele pareceu o Mestre Splinter, né? Aqui, pronto. A gente já entendeu a estrutura do gafanhoto de frente, certo? Aí ele busca de cima. Na verdade, isso aqui, o abdômen é isso aqui, tá? Desculpa. Essa aqui não é a parte do abdômen. Então, o que que a gente tem? Ó? Ele começou a estudar de cima agora. E estudando de cima, ele vai e pega um plano. Ele faz um plano para poder entender como são as asas. Então, as asas fazem mais ou menos isso aqui. Então, ela pode jogar mais ou menos para cá assim, né? E aí ele vai trabalhando, entendendo como as asas funcionam. Aqui uma, a outra vem mais ou menos aqui, né? Que seria essa aqui. E aí depois, conforme ele vai desenhando, ele vai entendendo a estrutura aqui de uma forma bem mais fácil, ó. Tá vendo? Então vai entendendo essa estrutura aqui de uma forma bem mais fácil, ó. Tá? Então, cara, essa parte é a parte mais importante de todas as 5 aulas. Dynamic Sketching é entender cada uma das coisas. Olha só, ele triangula as patas. Então ele sabe que tem um cilindro aqui, tem uma conexão aqui e tem outra aqui. Ele triangula essas patas aqui. Vamos pegar um vermelhinho que vai aparecer mais, né? Olha lá, aqui, aqui e aqui. Tá vendo? Se ele pegar de cima, ele pode triangular também para entender que a parte das patas é um triângulo. Talvez tu não saiba desenhar as patas, mas tu sabe desenhar um triângulo. E a partir do teu desenho do triângulo, tu sabe que aqui tu pode desenhar um cilindro, aqui outro. E tu sabe que aqui tu pode desenhar cilindros também. Então tu até não sabia desenhar a pata, mas os cilindros tu sabia. Aí tu sabendo desenhar os cilindros, vai ficar mais fácil de tu conseguir entender toda a estrutura do teu desenho. E aí ele segue, cara, estudo da cabeça, a parte da frente, a parte do abdômen, do escorpião, como é que funciona o escorpião. Aqui um besouro. O estudo de insetos, ele é bem completo, tá? Ó, então é o abdômen lá para trás, a cabeça na frente e aqui no meio é o tórax, tá? Eu confundi. Essa parte aqui é o tórax, tá? Então deixa eu só trazer aqui porque eu falei errado lá. Tórax. Por que que eu tô botando isso? Porque todos os insetos, quase todos os insetos, eles têm a mesma estrutura, tá? Se não todos. Cabeça e o abdômen fica atrás. Quem é que escreve a palavra, quem é que fala a palavra abdômen? Tinha que ser os portugueses zoados, né, cara? Abdômen ou barriga, sabe? Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Então, de novo, a gente vai fazendo toda essa estrutura, sempre pensando em como que ela é, como desmembrar ela da melhor forma. Aqui a gente tem alguns exemplos que eu tirei do Instagram do Peter Han, certo? Então a gente vê aqui um javali, cara, olha lá, um círculo, né? Aí a gente tem essa área que é da onde vão sair as orelhas. Então vamos lá para o nosso vermelhinho aqui, ó. Vão sair as orelhas daqui, né? E as orelhas saem para cima, tá? Aqui a gente vai ter o topo da nossa cabeça, a altura dos olhos. Então os olhos a gente vai ter mais ou menos aqui assim, né? A gente vai ter os chifres. Olha, os chifres não. Olha como ele fez essa parte aqui, esse mini chifre pro lado. Só um tracinho pro lado. A gente só precisa saber de onde sai. E aqui a gente já faz uma transição de planos, ó. Tá vendo? Que aqui é como se a gente tivesse um cubo. Um cubo não, uma caixa. Bem trabalhada já, né? Ó. E a gente sabe que aqui é a parte de cima e aqui é a parte lateral. Certo? De novo. Desmembrando, entendendo a estrutura de pelos, como ele vai fazer, qual o sentido dos pelos, né? Entendendo curvatura e tudo mais, tá? Mesma coisa a gente faz seguindo aqui no lagarto, certo? Então esse lagarto, ou calango, para mim tá mais um calango, porque isso tá bem cara de calango, tá? Mas é um lagarto queniano, tá? Olha lá, cara, que interessante. A estrutura da cabeça é só isso aqui, ó. Só isso aqui. A gente tem duas mobilidades para o corpo, um cilindro. E aqui a gente tem, ó, cilindros que a gente estava estudando na aula passada. Tá vendo? Patas, olha só que louco. Braço, antebraço e mão. Vamos colocar assim, né? Então seria braço, antebraço
e mão, né? Então a gente tem lá braço, antebraço e mão, perna. Ó, perna a gente tem coxa, sobrecoxa, não é a canela, seria, né? E a pata aqui. Cara, uma estrutura simples para poder chegar num desenho bem mais complexo, tá? Então, isso aqui é importante da gente entender, ó. Isso aqui representa muito bem, tá? Como a gente vem sempre de uma estrutura simples, e o Dynamic Sketch é uma estrutura simples, para que a gente possa trabalhar em cima desse personagem, tá? Então, a gente tem basicamente esses 3 passos. Simplificar, então faz a blocagem do desenho, tá? A blocagem ela não precisa ser só em blocos, tá? Ela pode ser assim, tá? A gente vai fazer a blocagem do desenho. A gente tem também a modelagem depois, que é onde a gente faz a manipulação das nossas formas. Então, eu bloqueei assim o meu pássaro, né? Aí vou lá, trago o cilindro e tal, tudo certo, né? Aí eu vou começar a manipular essas formas. Então eu posso pegar e cortar ela aqui, cortar esse cilindro aqui para botar um bico, certo? Eu posso cortar aqui para colocar a patinha dele. Nem é assim a patinha dele, né? Aqui tá parecendo uma galinha já, mas eu sempre faço isso. Então, enfim, eu vou começar a manipular. E depois a gente vai detalhar, a gente vai começar a dar forma. Então, olha só, eu já sei que aqui a gente tem as asas dele, né? E eu sei por quê. Porque a gente tem um trabalho feito ali em cima, tá? Aí eu sei que a barriga dele tá aqui, ó. Ele tá um pouco mais de frente nesse caso. Então vamos colocar o olho mais assim e o bico mais assim, ó. Tá, um pouquinho mais de frente. Que aí a gente consegue trabalhar, inclusive, ângulos, mesmo sem referência, no caso, né? A gente consegue trabalhar ângulos, certo? Com o nosso personagem. Então, basicamente, a gente vai simplificar, depois a gente vai modelar e depois a gente vai detalhar, tá? Peguem esses 3 passos como base, que é o que a gente vai fazer agora nesses desenhos. Então eu deixei alguns prontos e quero fazer um outro com vocês, tá? Vamos lá entender então como que funciona essa estrutura. Simplificar, modelar e detalhar. Então aqui eu tenho esse carro futurista, tá? Esse carro futurista meio doido, beleza? Vamos botar como carro voador. Vai ficar mais fácil. O Noah disse que é uma Kombi. Então, para eu simplificar isso, cara, eu vou fazer simplesmente um cubo. Ó, vou fazer um cubo. E esse cubo eu posso fazer em qualquer posição. Então, por exemplo, assim, vamos fazer como se fosse ele visto de cima aqui, tá? Ó, lembra que visto de cima a gente vê o topo, né? Obviamente. Ó, eu tenho aqui o meu cubo, certo? Tô vendo ele mais de cima. A minha caixa, né? Seria essa caixa aqui. Essa caixa 1. E agora a gente vai fazer a caixa 2. A caixa 2, ela vai vir por trás aqui. Ó, vai vir aqui assim. E ela vai seguir lá para trás, né? Ó. Seguiu lá para trás. Pronto. Já tô com a minha picape aqui, ó. Se eu quiser... Deixa eu trocar esse pincel aqui. Essa borracha aqui vai ficar melhor. Ó. E aí eu já tenho aqui a mesma estrutura aqui de baixo, só que em outro ângulo. Tá vendo como é muito mais fácil eu fazer isso aqui? Muito mais fácil eu fazer isso aqui do que eu sair lá pro final e tentar fazer isso aqui, a rotação disso aqui tudo direto. Porque aqui eu sei que depois eu vou botar a janelinha aqui e aqui. Aqui eu sei que eu vou ter a parte de dentro da caçamba, que eu vou botar ela aqui assim, certo? Ó, beleza? Então, primeira forma, a gente simplificou, certo? Então tá simplificado. Vamos fazer a modelagem, manipulação de formas. Então vou pegar aquele cubo que antes ele estava aqui e eu consigo pegar e entender. Baseado nesse desenho, eu consigo ver que se eu pegar essa estrutura e botar reto, ela ainda faz isso aqui, ó, né? Mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar essa estrutura e botar reto, ela faz isso aqui. Esses 2 pontos se encontram, então ela tem esse bico para frente, essa pontinha para frente. Então eu vou fazer essa pontinha para frente aqui, até essa parte que vem aqui, ó. Depois ele sobe normal, né? Então ele faz assim e depois ele sobe mais reto. Então, já modelei, a gente já falou sobre modelagem nas últimas aulas.
Modelei aqui, vou modelar minha sirenezinha lá em cima. Tá vendo que eu tenho uma sirenezinha lá em cima? Vou modelar ela também. Vou fazer uma extrusão ou adicionar uma caixa para fazer isso aqui. Na minha caixa de trás, eu vou fazer essas modelagens aqui, ó. Certo? Vou tirar um pouquinho do zoom aqui. Vou modelar minha parte de trás também, que eu tenho uma parte de trás. E vou só abrir esses dois espaços aqui para eu ter noção que são essas duas áreas aqui. Show? Vou lá para o final e pronto. Aqui é a parte onde o tutorial diz assim, ah, só faz isso aqui e pronto. Mas não, é realmente isso aqui. Porque o que eu vou fazer daqui, ó? Eu vou pegar e vou começar a trabalhar o meu vidro aqui assim. Então eu sei que o vidro ele passa um pouco, tá vendo que ele faz essa curva aqui? Então ele passa um pouco daqui, ele vai ter que vir mais ou menos aqui assim, ó. Aqui ele desce, faz a frentezinha lá, ó. Tá? Aqui eu sei que eu tenho um farol e aqui eu tenho outro. Eles são maiores porque a gente está em perspectiva. Esse aqui é maior do que o de lá, né? E assim eu vou indo, cara, construindo lentamente, ó. Aqui eu posso fazer a curvinha aqui, botar uma areazinha extra para cá, tá? E assim eu vou construindo. Ó, a minha porta eu vou fazer mais ou menos aqui assim. O vidro vem para cá. E assim a gente vai construindo. Cara, não tem mistério. Lembrem, a gente não chega no desenho final, isso aqui nem é final ainda, tá? A gente não chega no desenho final do nada. A gente chega no desenho final a partir de um esboço bem elaborado, a partir de uma estrutura de desenho bem elaborada. Então aqui, ó, eu vou só construindo todas as peças, cara. A gente pode ficar aqui horas e horas, tá? A gente pode ficar aqui horas e horas. Eu vou só construindo essas peças, ó. Tá vendo? Bota um aqui, bota a boquinha dele aqui, parece uma boquinha, né? Parece os olhos, nariz e boca. Aqui eu vou estruturar também a pecinha que vem, a partezinha que vem para cima do paralama, né? E assim a gente vai indo, ó, que nem aqui. Aqui a gente tem algumas estruturas que sobem, ó. Vou botar um pouco mais pro lado que tem esse círculo aqui, ó. A gente pega, faz essas estruturas que sobem. Aqui tem uma outra que vem de baixo. E o que vem de baixo não me atinge. Ó. Pronto, tá? Então a gente vai trabalhando assim, cara, simples e direto. Simples e direto, tá? Pra gente poder saber aonde que ficam as nossas coisas. Cara, tá vendo? Parece que não, mas olha o que a gente já evoluiu desse desenho final aqui, desse desenho do meio aqui. Tá vendo? Ó, a gente já evoluiu muito. Muito, muito. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tô aprendendo tanto quanto vocês nessas aulas. Toda vez que a gente ensina, a gente aprende muito. Então aqui eu tô aprendendo muita coisa. Eu não achei que eu chegaria num resultado final assim, num resultado assim, tá? Eu juro pra vocês que eu não achei. Quando eu olhei isso aqui, eu disse assim: caraca, mano, deu certo, que maneiro. Fui lá fazer um segundo exemplo. E aí é o que a gente vai agora, tá? Mas só quero que vocês entendam que façam os estudos, façam os exercícios que vocês vão ver que vocês vão naturalmente saber fazer essas coisas, tá? Então vamos lá. O que eu decidi fazer aqui? Eu decidi pegar um carcará. E aqui, lembra que eu falei para vocês que eu achei que eu não ia chegar nesse resultado final? Ó, quando eu peguei o carcará, eu pensei, cara, animal é sempre mais difícil, porque aqui a gente tem direto a ideia de que é uma caixa na frente e uma outra caixa que vem atrás, né? A gente já tem pronta essa ideia, né? O que acontece quando é um pássaro, quando é um bicho? A gente não tem tão clara essa ideia, porque são muitas nuances aqui, a gente não tem uma caixa fechada aqui, entendeu? Então o que eu fiz? Eu consegui encontrar essa modelagem para ele. Eu consegui pegar a cabeça dele, eu mudei um pouco de ângulo, tá vendo que aqui ele tá bem na vertical, na horizontal, né? É como se fosse isso aqui, ó. E aqui a gente tivesse assim, tá? Então tá vendo que essa caixa aqui, ela fica muito mais estreita nessa parte de cima, aqui, tá? Ela fica muito mais estreita nessa região, ó. Seria pouca área para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir entender os ângulos direitinho. Então o que eu fiz? Eu ampliei ela um pouco, eu dobrei ela um pouco nesse sentido aqui, ó, para cá a cabeça, para que eu pudesse ter mais ângulo, para conseguir ter uma área maior da cabeça e entender melhor as coisas, certo? Outra coisa que eu percebi,
No carcará, diferente de vários outros pássaros, o focinho, ele vem na mesma altura, ó, na mesma altura da cabeça. O focinho não, o bico, né? Então, diferente de animais, por exemplo, o pato, que ele tem o bico bem para baixo, o carcará é como se ele tivesse o bico vindo da testa. É como se o bico nascesse da testa, assim, tá? O tucano é assim, né? Então, a gente tem aqui, ó, bem certinho, tá? Ele vindo reto. Então, ó, ele vem na mesma altura. Porém, quando ele passou a área da cabeça aqui à frente, tá vendo que ele começa a declinar, ele começa a descer e depois ele desce reto? Então, olha aqui, ó, ele desce, depois ele desce reto. Eu tô trazendo para vocês a minha lógica de pensamento para chegar nessa forma, tá? Então, de novo, aqui é uma caixa que a gente diminuiu a ponta. Tá vendo que aqui tem uma caixa, né, que a gente diminuiu a ponta. Então, seria essa caixa aqui. No caso, se ela fosse menorzinha, seria isso aqui, né? Ó. Tá? Seria essa caixa. E ali, ó, o que a gente fez? A gente só trouxe uma pirâmide aqui pra frente, ó. A gente tinha isso aqui e a gente trouxe uma pirâmide pra cá, ó. Certo? Então, eu vou pegar essa pirâmide e trazer pra cá, ó. Pronto. Já tenho a minha blocagem do bico, tá? A parte de baixo é como se fosse uma placa aqui, tranquilo, né? Botei junto com a cabeça, só que ela é um pouco menor, tá vendo que ela fica aqui e a cabeça segue pra cá? Então eu deixei esse triângulo aqui. E o pescoço, cara, eu simplifiquei o máximo possível. Se a gente tivesse nesse ângulo, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. A gente teria mais ou menos isso aqui de pescoço, tá? De novo, como a gente dobrou essa caixa, dobrou esse carcará, o nosso pescoço ele também fica com uma área maior para a gente poder trabalhar aqui, certo? E depois que a gente conseguiu abrir essa parte do pescoço, a gente vai fazer só o busto dele, tá suave. Partindo disso, o que a gente fez, tá? Aonde que eu quis chegar aqui? Eu trouxe para o nosso desenho um pouco mais de estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, essa parte da cabeça, ela ficaria muito fina. Se eu colocar os olhos aqui, vai parecer que a cabeça tem a mesma largura do bico, e não é assim que acontece. Por que eu sei que não é assim que acontece? Cara, é o puro bom senso. Eu já vi um carcará de perto, assim, de uns, sei lá, uns 10 metros de distância, 5, sei lá. Mas eu acredito que ele tenha o bico menor do que a largura do rosto, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui que eu tinha feito, ó, essa parte aqui, e eu vou abrir pra cá, ó. Tá vendo que o meu quadrado antes ele era aqui? Eu vou abrir para que a gente tenha essa angulação aqui, ó. Tá vendo? E agora a gente tem uma cabeça mais larga do que o bico. Certo? A gente tem uma cabeça mais larga do que o bico. Pela cabeça ser mais larga do que o bico ele é mais fino e ele vem aumentando ao longo da cabeça. Então, a gente tem o bico aqui. Aqui eu botei um triângulo para mostrar que essa parte está ressaltando. E aqui a gente segue, tá? Dá para entender isso aqui, né? E basicamente a mudança que eu fiz nesse aqui foi isso. Adicionar mais espaço para a cabeça e adicionar um espaço para o nosso olho. Para a gente colocar o nosso olho. Tá vendo? Ó, o nosso olho ele fica aqui, nesse triângulo aqui. Opa! Nesse triângulo aqui, ó. Tá? E aí, cara, eu consegui chegar nesse resultado final que eu achei ótimo porque eu sei desenhar. Achei ótimo. E eu juro para vocês que isso aqui foi feito só assim, tá? Para comprovar para vocês, eu sei que vocês não duvidam, mas eu duvido de mim, então eu tenho que ficar sempre provando as coisas. Aqui a gente vai conseguir entender melhor como as coisas foram feitas, ó. Tá vendo que eu peguei a caixa, fui construindo ela e construí todo o desenho ali por baixo? Por cima, tendo... Claro, né? Assim, a gente tem que... Ó, o Galo participando da nossa live de novo. Salve Maria, beleza? Boa noite. Então aqui, ó, eu tô construindo tudo ainda, tá? Ó lá. Finalizei o meu desenho. Eu não consigo dar zoom aqui, tá? Não consigo dar zoom. Não tem como dar zoom aqui também. Mas enfim. Ó, tá vendo que eu tô finalizando o desenho? Mesma coisa o carcará, ó. O carcará eu fui fazendo um depois do outro. E olha lá o meu carcará final. Tá vendo? Que toda essa estrutura foi o suficiente
para eu conseguir fazer isso aqui, cara. Essa estrutura aqui virou esse carcará. Então, claro, o que que eu fiz aqui? Eu fui adicionando coisa. Então, eu adicionei o olho aqui. Um pouco mais para cá, assim, né? Adicionei o olho aqui assim. Fiz a estrutura do olho. Fui fazendo por cima e por baixo. Aqui, ó, eu sei que ele é mais alto. Então, aqui, quando eu cheguei, eu faço mais alto a cabeça dele, ó. Usei essa estrutura aqui para mostrar que aqui vai subindo. Ele vai subindo. Por quê? Porque eu tenho essa referência aqui, ó. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui pra gente poder ter a referência e não atrapalhar, ó. Porque a gente tem essa referência aqui. Que ele vem mais ou menos na testa. É uma franjinha, sabe quando as minas puxam a franja para cortar em casa? E fica assim, tipo isso aqui. Pô, galera, agora eu zoei. Mas zoei porque a Júlia já fez isso. Foi muito engraçado, a gente riu muito junto. Depois ela chorou. Aí, bota esse coquinho dele, que é todo preto, né? Essa parte de cima que é toda preta. O bico, eu fiz a divisão da parte que é lisa e da parte que é texturizada, né? Mas aqui tem uma coisa importante, ó. Aqui eu tenho que entender que o bico ele é assim, ó. Tá? Eu tenho que entender que o bico ele é assim. E não que o bico ele é assim, ó. Porque senão meu bico estaria torto, tá vendo? Então aqui, ó, quando eu faço essa estrutura, tá vendo que tem essa linha? Essa linha eu sei que é o meio do bico. E esse bico faz assim, ó. Vamos fazer aqui de vermelho. Ele vem aqui de trás, ele faz assim, ó. Tá vendo? Aqui é a parte maior do bico, tá? De novo, eu fiz uma elipse daqui, né? Nosso ponto de fuga, ó. Nosso ponto de fuga para cá, eixo menor, eixo maior, tá? Então, eu vou entendendo aqui, ó. Eu vou entendendo aqui aonde que é a estrutura do pássaro. Tá vendo que aqui eu vou um pouquinho mais pro lado? Para entender que aqui, ó, por exemplo, aqui eu já desço bem mais, ó. E ele já faz isso aqui. Então lembra quando eu falei para vocês, faz esse envelopamento das formas, faz esse negócio de envelopando as formas. É principalmente por isso aqui, ó, para a gente conseguir entender como é que é o formato das nossas coisas, o volume das nossas coisas, para a gente saber até onde vai. Por que que essa boca desce aqui? Porque ela faz essa curva aqui, tá? E aí, para a textura dos pelos, eu não fiz todos os pelos, tá vendo? Só boto uns riscos. E aqui eu vou botando textura só do sentido do pelo. Só do sentido do pelo. E aí, pronto. Temos um carcará. Tá? Cara, de novo, Dynamic Sketch não tem segredo. Simplifica, modela e detalha. Essa ideia de chegar detalhando tudo, chegar a começar fazendo tudo, eu vou fazer um negócio aqui e já vai ficar todo perfeitinho. Cara, isso não funciona, tá? Tu até vai conseguir fazer isso com muito, 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 muito tempo de estudo, tá? Depois de muito tempo de estudo, é bem possível que tu consiga fazer isso. Mas, assim, de imediato, por exemplo, eu não teria feito esse carcará se fosse dessa forma direto aqui, se eu viesse direto para o passo C. Mas um dia eu vou conseguir. Bom, e depois disso, eu decidi me desafiar um pouquinho mais, tá? Eu peguei essa coruja que eu achei no Pinterest, certo? Eu peguei essa coruja e olha que maneiro que ela fica toda robotizada, assim, sabe? Como se ela tivesse com uma armadura. Eu pensei, pô, vou tentar colocar uma armadura, porque isso aqui é difícil, mas é fácil, porque a gente vai seguindo sempre a estrutura do corpo. Tá vendo? Ó, a gente vai seguindo sempre a estrutura do corpo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa estrutura base que a gente fez, no caso, a estrutura B, né, que eu já tenho o volume da cabeça certinho. E eu peguei isso aqui, ó, e comecei a desenhar por cima, exatamente por cima. Aqui, ó. Eu tava mais ou menos com isso aqui, tá? Mais ou menos isso aqui, tá? Eu fui desenhando exatamente por cima, exatamente por cima. Ao desenhar exatamente por cima, olha o meu carcará. Cara, essa estrutura aqui foi desenhado um quadrado primeiro. Deixa eu ver se a gente tem ainda o nosso vídeo ali na mão. Aqui dá pra gente ver direitinho, ó, como é que foi essa construção. Inclusive essa construção eu vou botar na aula pra gente, tá? Olha lá, ó, a construção do carcará. E depois a construção do capacete. Olha como o capacete foi todo construído, desenhado assim.
Tá vendo? Olha lá. Com mais referências que eu tinha do lado, no caso, né? Mais referências. E aí, a gente chegou nesse resultado final. Certo? Claro que eu fui dando uma trabalhada, mexendo um pouco nele e tal. Mas olha que legal, cara. A gente pegou esse carcará aqui, certo? Aqui a gente pegou esse carcará aqui e transformou ele nisso aqui. Vocês estão vendo como a parte de criação de desenho, ela só é difícil para quem não quer estudar e chegar nesse ponto? Porque, sinceramente, eu olhei isso aqui e disse assim, caraca, mano, olha o que eu consegui fazer, que maneiro, sabe? Tem vários erros aqui, várias coisas erradas. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo, aprendendo a desenhar, gostariam muito de chegar nessa estrutura aqui. Eu mesmo fiquei muito contente de ter chegado aqui, tá? Então é o seguinte, pô, é muito legal poder olhar para isso e dizer, caraca, é realmente só estudar que é bem possível da gente chegar nas estruturas, nas coisas de acordo com essa estrutura de ensino. Então, galera, para a gente ir para os nossos desenhos finalmente, eu queria que vocês entendessem o poder do Dynamic Sketching, tá? Toda vez que a gente ficou estudando cubo, estudando rotações, estudando sobreposição, estudando ângulo, tudo que a gente estudou até aqui serve para que a gente possa fazer a aplicação desses desenhos. Por exemplo, aqui é a fuga, ó, tá? Daqui para lá, eixo menor, eixo maior. Dá até para ajeitar isso aqui. Fuga, daqui para lá, eixo menor, eixo maior. A gente não estava na última aula estudando exatamente isso? Ó, tá vendo? A gente não estava estudando exatamente isso? Então isso serve para ser aplicado aqui. Quando a gente estava estudando sobre rotação de cubos, isso aqui, a rotação de cubos não nos ajudou a fazer isso aqui? Ajudou bastante, né? Graças à nossa rotação de cubos, a gente conseguiu ter mais espaço na nossa cabeça, que a gente só tinha essa imagem como referência, tá? A gente conseguiu fazer a rotação para conseguir aplicar o olho e tudo mais no nosso pássaro. Então, nosso pássaro saiu feito, pronto, dessa forma. Mesma coisa a nossa coruja. Cara, olha que legal esse desenho, muito maneiro. Um peso de linha muito mais bem trabalhado que o meu. Quando eu fui fazer, pô, show de bola. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, diminuir a opacidade dele. E se eu quiser trabalhar nisso aqui, eu posso só fazer isso aqui, ó. Começar aqui com o preto, porque eu já desenhei toda essa estrutura. E eu posso começar a fazer isso aqui. Posso até ir trabalhando melhor os meus pesos de linha, como deveria. Ó. E é isso aqui, tudo obviamente vai ficar para nossa line art, né? Lembrando, galera, que eu estou fazendo todo esse curso com essa mesinha aqui da XP Pen, tá? Todo esse curso com a mesinha da XP Pen. Então, quem quiser ir para o digital, tem o cupom ali na descrição. Vocês podem ver aqui embaixo também o modelo da mesinha. Vale bastante a pena, tá? Aqui eu posso fazer, sei lá, como se fosse assim, ó. E aqui eu posso ir, cara, trabalhando e viajando, tá? Eu não vou ficar aqui muito tempo, porque eu sempre me empolgo com essas coisas. Posso deixar ele mais quadradão, se eu quiser. Tá? Eu posso ir trabalhando, modelando todo ele como eu quiser. Tá vendo? Então é isso, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. A partir do momento que a gente tem o domínio do Dynamic Sketching, graças a todos os estudos que a gente fez até aqui, vocês vão conseguir desenhar mais coisas desse formato. É simples assim, só que não é fácil, tá? É muito estudo. Então vamos lá, eu separei 3 desenhos aqui para a gente desenhar e eu não quero tomar muito tempo neles, porque eu quero principalmente que vocês pratiquem isso e eu fazendo isso aqui vai simplesmente tirar de vocês isso, tá? Então só quero que vocês entendam aqui. Cara, o que eu fiz nessa primeira parte aqui, ó? Eu vou usar um azulzinho aqui. Eu fiz um quadrado vendo de cima. Tá vendo que eu rotacionei ele, né? Eu fiz um quadrado vendo de cima. Eu vou avançar alguns passos aqui, tá? Eu vou avançar alguns passos para que a gente consiga adiantar isso aqui, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou botar para cá para eu pegar minha referência aqui do ladinho. Ó. Aqui eu já posso ir bem tranquilo sabendo que essa é a parte que bate nos olhos. Então a gente tem essa estrutura aqui.
essa parte vem assim. E aqui assim, ó, eu cortei na metade. Aqui, tá vendo? Aqui assim a gente tem essa parte descendo. Eu vou usar o preto que vai ficar até mais legal aqui, cara. Deixa eu ver. O preto sem dúvida vai ficar mais legal. Ó, já vai ficar quase finalizado. Eu vou fazer uma leve dobrinha aqui para ele não ficar tão reto, tá? Tá vendo que aqui tem uma dobrinha assim? Vou usar essa leve dobrinha para ele não ficar tão reto. Ali. Quando a gente chega aqui, ó, aqui eu já até vou fazer uma... Eu sempre gosto de, quando eu tô fazendo esses desenhos assim, adicionar algumas coisas. Então tá vendo que não tem esse vinco aqui, esse espacinho aqui, mas eu vou adicionar para ficar mais a minha cara, tá? Aqui a gente vai fazendo o nosso contorno, certo? Aí aqui, ó, eu sei que na metade onde eu tracei é onde ele começa a descer. Que essa aqui é a parte que desce assim, né? Então, essa parte aqui eu vou até tirar, porque não é nem aquele vinco ali. Ó. Agora eu vou fazer essa altura aqui, tá? Essa distância aqui. Vamos botar um pouquinho para cima e vamos fazer essa distância aqui, ó. Faz a voltinha aqui e joga para cá. Certo? Aqui a gente vai fazer, e aqui a gente vai fazer aquele vinco, ó. Vamos botar assim, assim e aqui, tá? Ali, ó. Deixa eu alinhar esse traço aqui de baixo, para ele ficar direitinho. Pronto. Tá vendo aqui, ó, uma coisa bem importante. Eu desalinhei esse aqui com o de baixo. Tá vendo que ele tá indo para baixo? Tá errado isso aqui. Vamos corrigir ele direto na, na borracha, que vai ficar melhor. Ó, eu tenho que manter sempre essa altura, tá? Vamos trazer aqui. Pronto. Agora o vinco fica aqui, ó. Vamos até deixar ele mais visível aqui. Certo? Então a gente tem essa lateral aqui, que ela faz assim, tá? Aqui a gente já tem a parte de baixo. Vamos terminar essa estrutura aqui, ó. Eu vou fazer essa linha até aqui. Eu vejo que no meio dos olhos, mais ou menos na altura dos olhos, a gente tem essa subida. Então eu vou botar mais ou menos aqui assim. Na verdade, esse olhinho de lá é bem mais para a borda, então eu já vou ajeitar ele. A gente tem a estrutura, lembrando, sempre paralelo um com o outro, né? Que nem o que eu errei ali antes. Foi que ao invés de fazer esse traço paralelo, eu fui tentar ligar lá com aquele vinco que eu tinha feito, né? Então a gente tem aqui, aqui e aqui. É como se essa estrutura ela fosse assim, tá? Eu não quero deixar tão visível. Aí a gente tem um parafusinho aqui, outro parafusinho aqui. Vamos fazer esse vinco aqui também. Ó. E agora a gente sobe pra cá. Depois a gente vai fazer essa parte aqui de cima. Aqui eu tenho... Na verdade é bem embaixo dessa bolinha aqui, ó. Eu tenho os dois olhinhos. E aqui eu já tenho essa curva, né? Então essa curva já vem fazendo assim, ó. Ali, ó. Tá? E nessa curva a gente tem também essa estruturinha aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem o nosso círculo com a coisinha, né? Esse círculo, é importante a gente fazer a fuga? Sim. É importante a gente fazer a fuga para a gente saber que esse é o eixo menor e esse é o eixo maior. Então a gente pode fazer ele assim, ó. Um pouquinho mais inclinadinho que assim, tá? E aí, a gente bota aqui assim. Cara, e essa estrutura vocês vão seguindo para sempre, ó. Aqui a gente tem a estrutura assim, que vai fazer... Opa! Vai fazer assim. Aí aqui a gente vai ter um para cá. E aqui a gente vai ter um para cá. Eu vou dar uma acelerada para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, tá? Senão fica até meio chato de a live assim. Mas aí vocês podem ir tirando dúvida, tá? Se vocês quiserem tiverem alguma dúvida assim. Tá? Aqui eu sei que eu tenho uma curvinha, esse queixo curvado. Então vamos pegar esse queixo curvado, vamos pegar essa parte de cima, puxar um pouquinho para frente aqui, ó. Fazer mais ou menos uma estrutura assim desse queixo curvado.
E agora eu vou jogar isso aqui assim, ó. Assim. E vou jogar para cá essa estrutura. Certo? Cara, não tem mistério isso aqui. Não tem mistério mesmo. Isso aqui é uma caixa dobrada, tá? É uma caixa dobrada. A gente pode colocar alguns aqui assim, para cá também. Beleza, tá? E aí, a gente vai seguindo aqui, ó. Eu tenho minha elipse aqui, né? Minha elipse não, minha esfera aqui. Aí para cá a gente tem o espaço onde vai nosso cilindro. Nosso cilindro que liga aqui, né? E aí, ó, o que a gente vai ter que entender aqui? A gente não vai poder fazer assim, ó. Porque daí ele não vai ficar cilíndrico, tá vendo? Aqui a gente vai ter que imaginar, isso aqui é um cubo, a fuga é para cá, então o eixo maior vai ser aqui assim. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? O nosso cilindro vai ser isso aqui, ó. Certo? Então pegou para cá, aqui a gente faz isso aqui. E aí esse aqui é a lateral do nosso cilindro e vai até lá, ó. Até que ele faz a curvinha ali, né? Ó, a curvinha. Isso aqui representaria mais ou menos o meio virado para cá. Então, o meio virado para cá ele teria que ser mais ou menos aqui, talvez. Acho que até um pouco mais. Vamos botar ele assim, porque a gente está vendo mais de cima, né? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Pegar essa parte daqui, certo? E fazer isso aqui, ó. Tá vendo que faz essa curvinha aqui? Para a gente poder entender que isso é um cilindro, que isso é uma esfera na ponta, tá? Ó. Aqui, sacou? E aí a gente só vem, puxa nossos dois coisinhos para cá e pronto, tá? Eu não vou me apegar em nenhum detalhe. Por quê? Porque agora não é minha fase de detalhe. Agora é minha fase de entender o meu objeto. Então, de novo, ó, fuga para cá. Se a fuga é para cá, ó, a parte maior da elipse é para cá, então a minha elipse vai fazer isso aqui, ó. Certo? Lá, aqui. Agora eu vou dar uma acelerada pra gente, só pra gente... Agora que a gente já entendeu um pouco, né? E aí, de novo, ó. O meio vai ser isso aqui. E ele faz isso aqui, ó. Segue essa elipse aqui. E aqui a gente adiciona... Vocês veem que eu não tô nem olhando mais ali pro desenho, porque nem precisa mais muito, tá? Nem precisa mais muito, certo? Agora, ó. Bom, a gente já tem basicamente o nosso personagem pronto. Vamos fazer uma variação aqui e uma aqui assim, mais ou menos. Acho que fica... Deixa eu fazer isso mais limpo. Fazer assim e vamos fazer assim, tá? De novo, ó. Eu tenho uma variação aqui, certo? E tem uma variação aqui, certo? E aí depois, cara, ó. Depois é tudo representação, ó. Tudo representação. Aqui tá aqui. Tá vendo que essas linhas, elas representam direitinho o que são os planos para nós aqui. Olha lá, ó. Aqui a gente tem essa curvatura aqui que é importante ter. Só para a gente entender que o robô ele é curvado e não 100% quadrado, no caso, né? Ó. E tá aqui. Tá aqui minha primeira versão do robozinho, certo? Agora eu vou para a segunda versão, que é onde eu vou começar a trabalhar ele mais. Então vocês estão entendendo que isso aqui... Opa! Isso aqui é tudo que a gente precisa para poder dedicar mais tempo nele, para poder trabalhar melhor o nosso robô. Até umas coisas aqui que a gente esqueceu, ó. Ligar aqui e ligar aqui, né? A gente consegue trabalhar melhor o nosso robô, que antes ele estava só assim. Entendeu?
E daqui, cara, a gente pode viajar quanto tempo quiser. Eu vou deixar isso aqui dessa forma para que vocês possam trabalhar em cima, caso queiram, certo? Vamos lá de novo. Vamos pegar esse aqui, hein? Jogar lá pro canto. Eu vou deixar tudo separadinho para vocês no PDF, tá? Então no PDF vocês vão receber tudo isso aqui para poder trabalhar em cima desses bonecos aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Agora a gente foi um pouco mais ousado, né? Agora a gente foi lá e decidiu já trazer direto uma estrutura completamente inversa, né? Antes a gente estava vendo de cima, a gente consegue ver o teto, agora a gente quer ver de baixo. A gente quer ver de baixo, né? Então, para a gente ver de baixo aqui, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer aqui para isso aqui poder funcionar? Eu vou entender que isso aqui afunila um pouco, né? Então, eu posso até trazer um pouquinho para cá assim, ó. E aqui também, né? Na verdade, viria até um pouco mais para frente aqui, ó. E aqui também viria um pouco mais para frente. Seria mais ou menos isso aqui assim, tá? Aqui eu posso trazer minha frente. E a parte de baixo ela fica mais ou menos na mesma altura. Então, ó, trouxe minha frente aqui. Eu já vou fazendo de um jeito bem rude aqui, tá? Só pra gente poder entender o nosso carro. Ele tem essas variações aqui, ó. Aqui embaixo ele ser maior, né? Então vamos tentar trazer essas variações para o carro. Nesse lado aqui aparenta mais do que aqui. Então vamos fazer essa representação daqui nesse lado, tá? Então a gente consegue botar isso aqui um pouquinho mais pro lado assim. E aqui a gente volta. Vocês estão vendo como o traço aqui, ele é bem rudimentar, vou dizer para não ser falar meio zoado. Faz isso aí, ó. Faz isso aí porque de novo, tu tá observando. Lembra que é o quanto que tu consegue observar, certo? Agora, tá vendo que isso aqui vem e entra, né? Isso aqui vem e entra. Eu vou ter que fazer essa entrada, ó. Vou ter que fazer essa frentezinha aqui também. Bem fininha, né? Vamos fazer mais ou menos aqui assim, ó. Bem fininha essa frentezinha, né? E aí, ó, bem fininha. E ela entra pra cá. Então, eu vou ter que fazer essa estrutura aqui, ó. Tá vendo essa aqui? Talvez eu até fiz muito grande, ó. É um pouquinho mais pra beirinha, assim. Vamos botar mais ou menos assim. Pronto. Aqui é um pouquinho menos também. Ó, por eu fazer esses rabiscos, cara, isso aqui não tá ficando nada limpo. Tá vendo? Eu vou ter que dar uma limpada nisso aqui logo em seguida. A gente faz isso logo depois, tá? Agora, eu tenho um farol para cima e um farol para baixo. Vamos botar um farol para cima aqui e um farol para baixo, certo? De novo, a fuga é para lá. Então, se a fuga é para lá, a gente vai ter que fazer o nosso farol assim, certo? Mesma coisa aqui, fuga é para lá também, a gente vai botar o nosso farol assim, tá? O farol tem uma variação para cá, então a gente pode botar essa variação para cá. E para cá também. Acho que esse aqui ficou muito inclinado. Esse aqui ficou muito inclinado. Eu vou desinclinar ele aqui. Acho que assim ficou melhor. Na verdade, não quero trazer mais inclinação para ele. Aí. Pronto. Aí eu acho que ficou mais legal. Agora a gente tem do ladinho, né? Cara, na verdade isso aqui é mais para dentro, ó. É mais para dentro. Então vamos lá, vamos botar mais para dentro. Vamos pegar a fuga dele aqui. Aqui seria o espiral, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Aí, agora sim ficou bem melhor. Aí a gente bota esse assim. Agora a gente tem esses dois risquinhos e essa bolinha. Vamos colocar esses dois risquinhos aqui assim. E essa bolinha aqui assim, mais ou menos. Ó, tá vendo que o nosso carro ele tá mais achatado, né? Ele tá mais apertado.
Agora, vamos subir ele para cá, agora que a gente já tem mais ou menos uma ideia da frente, fazer uma anteninha para cá, que a anteninha sai da ponta, né? Vamos fazer uma anteninha para cá. Ó, ele tem essa margem aqui. Vamos fazer essa margem assim, ó. E aqui já é a parte de baixo. A gente vai ter essa parte da roda mais ou menos assim. Mais ou menos assim, saindo, né? Essa parte da roda. E o carro segue mais ou menos aqui. Como a gente não sabe como é embaixo, cara, a gente vai poder inventar o que quiser aqui. Eu vou botar um para-choque aqui. Só pra gente ter uma noção. E aí eu posso chegar aqui e ver mais ou menos a altura lá. E também cavar um vaziozinho lá. Tá? Ó, e aqui eu tô só recriando essa parte de baixo. Certo? Recriando essa parte de baixo. Na verdade, isso aqui ficaria até menorzinho. A gente veria mais ou menos assim, né? Então, vamos lá. O nosso carro por trás, ele vem, faz uma voltinha e fica. Então, vamos botar assim, ó. Ele vem, faz uma voltinha e volta pra cá, né? É redondinho lá, não tem mistério. Redondinho aqui e pronto. Olha lá. Aqui a gente vai ter o nosso retrovisorzinho. Certo? Aqui a gente vai ter o nosso... Ó, tá vendo que o nosso vidro ele faz a curva, né? Então ele não pode ficar aqui dentro, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai ter que vir pra cá. Então o nosso retrovisor vai ficar um pouco pro lado. Ele veio pra cá, faz a voltinha aqui. E tá ali, ó. Cara, vocês estão vendo que pelo desenho ser bem rudimentar, assim, bem zoadinho, eu tô me permitindo tantos erros. Olha a diferença desse aqui de cima, que a gente foi dando uma trabalhada nele melhor, para esse aqui suave. Depois eu vou trabalhar todos esses traços, depois eu trabalho tudo isso aqui que tá vindo, não tem problema nenhum. Tá? Agora nós vamos fazer divisão dos vidros. Tá vendo que tem dois vidros mais ou menos no mesmo tamanho, assim? Então a gente pode fazer assim, ó. Como se esse primeiro vidro fosse aqui. Ó. Estruturou aqui. Pá. E o outro vidro a gente pode trazer mais ou menos aqui. Ó. Lembrando que esse aqui vai ser mais difícil mesmo, porque a gente está recriando o desenho todo do zero aqui, né? A gente está recriando todo ele do zero, tá? Aqui a gente tem o tracinho, pronto. Ele está voltando ali. E agora a gente tem essa linha aqui, que nos mostra, ela conecta até essa frentezinha aqui, ó. Para nos mostrar que o carro é mais largo aqui, tá vendo? O carro faz isso aqui, ó. E ele apresenta nessa silhueta dele aqui. Tá bom? E aí a gente vai ter essa portinha aqui, né? A portinha atrás, né? Essa aqui vai ficar aqui, na verdade. E vai chegar lá em cima da roda. Essa bundinha aqui já vi que ela desce um pouco mais ainda. Ela vem junto com essa aqui, mais ou menos. Aí. E aí a gente tem a outra que vem mais ou menos aqui até a parte da frente e faz isso aqui. Certo? E ela conecta mais ou menos assim, né? Isso. Conecta mais ou menos assim. Tá. Cara, dificuldade, mas a gente teve a nossa estrutura do carrinho em outro ângulo. Olha lá. Agora, daqui, a gente vai lá e recria todo ele. Todo ele. Ó. Criamos nossa estrutura do carrinho. Aí eu posso vir aqui, se eu quiser, no caso, né? Eu posso vir aqui e trabalhar ele todo certinho, ó. Opa.
Ah, eu gosto de traços mais limpos. Faz o traço bem limpo. Trabalha bastante com peso de linha. Tá? Trabalha bastante com peso de linha. Ali, ó. Tá? E aí tu vai fazendo como te interessar essa arte. Pô, eu gostei dela mais rabiscadona, assim. Beleza, faz rabiscada. Não, eu quero ela toda certinha. Então vai lá e faz ela toda certinha. Onde for traço reto, tu traz traço reto. Aonde não for traço reto, tu traz o mais próximo possível do que tu gostaria. Eu não sou muito fã de arte 100% certinha, assim, de tracinho retinho e tal, sabe? Eu acho legal quando ela é meio rabiscada, mas aí vai do gosto de cada um. Ó. E aí dá pra gente ir trabalhando a nossa arte da forma que a gente quiser. Ó, ó lá. Esse aqui já tá bem mais limpo do que o nosso anterior. Tá vendo? Ó, por exemplo, aqui, ó, onde tem a divisa, vocês podem querer só marcar a borda, a divisa mesmo. E aqui, como é sobreposição, dá para colocar um peso de linha mais forte, tá? Aqui, como é troca de plano, não precisa, né? De novo, aqui, ó, a gente tem a borda, né? Uma sobreposição. Essa linha está sobrepondo todas aquelas outras de trás, então ela pode ser bem forte. Ó. De novo, tá? Eu não sou muito fã dessa linha toda certinha assim. Me parece meio robótico, tá? Mas aí vai de cada um, da forma que vocês gostarem de trabalhar. É só fazer essa voltinha aqui e a gente já finaliza aqui, tá? Na verdade, esse aqui a gente tem que até inclinar um pouquinho mais. Isso aqui mais ou menos, tá? Ó, aqui a gente já ficou com uma linha bem mais limpa. Trazer aqui pro lado. Tá vendo? Do que aquela que a gente tinha antes. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui, ó. Ó. Olha a diferença. Tá vendo? Uma linha já bem mais trabalhada. Aí, cara, vocês definem como vocês gostam de trabalhar, como vocês querem trabalhar, tá? Eu vou deixar aquela outra linezinha ali que acho que ficou melhor, tá? Mais do jeito que eu curto, mais próximo daquele estilo. Beleza? E aí, vocês trabalhem em cima como ficar interessante para vocês. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu posso deixar esse aqui. E aí vocês escolhem como que vocês preferem trabalhar. Beleza? E aí nós vamos para o nosso último exemplo aqui, certo? Nesse último exemplo, apesar dele parecer ser o mais fácil, ele é mais complicado. Opa, ele é mais complicado, tá? Na verdade, ele não é mais complicado, ele só é mais atenção, demanda mais atenção, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá, trabalhar nele aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem uma máquina de café que antes a gente estava vendo a parte de cima e agora a gente está vendo a parte de baixo, bem grandona, né? Primeira coisa que eu já vou fazer, ó, fazer esses recortes aqui. Então eu já vou fazer esse recorte aqui e aqui. Ó, quando o desenho ele é mais técnico assim, vocês já podem vir trabalhando ele mais finalizado, tá? Não tem problema. Mas de novo, acho que é bem importante aqui. Nesse momento aqui, a gente não tá querendo encontrar
a forma ideal de fazer nosso trabalho final? Cara, aqui o mais importante é a gente entender a estrutura. Se vocês não entenderam a estrutura das coisas aqui, cara, volta nas outras aulas, faz as outras aulas, porque aqui é o momento onde a gente literalmente tá só brincando, tá? A gente tá só brincando aqui. Então, deixa eu fazer essa curvinha aqui. Trazer isso pra cá. E aqui a gente também tem uma curvinha, né? Ali, ó. Então trouxe a curvinha aqui. Agora eu vou trazer esse ponto pra cá e esse pra cá. Só pra gente poder ficar mais ambientado na nossa arte. Tá? Olha só que maneiro. Já tem um vão ali, né? Um espaço. Então, vamos ir preenchendo isso aqui. E esse aqui. Pronto. Agora eu já tenho uma noção, mais ou menos, de como são as minhas coisas. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer essa abertura aqui, né? Ela tem mais ou menos uma abertura aqui assim, certo? Aqui e aqui. Até pegar isso aqui e já fazer assim, ó. Aí a gente fez essa abertura. E agora, ó, nessa abertura, ele já me joga pra cá. Então, eu já vou ter que jogar isso aqui pra cá. Qual a nossa fuga? A nossa fuga é aqui, ó. Né? Então, ele vai me jogar mais ou menos aqui assim. E aqui a mesma coisa ali. De novo, isso aqui tudo, cara, não tô entendendo. Volta para a aula de recorte de formas. Isso aqui tudo é puro recorte de formas, tá? Por isso que eu disse, esse aqui ele parece ser muito simples, mas ele requer bastante atenção. Só tem que ficar prestando atenção aonde que são as coisas aqui, tá? Eu vou ignorar essa parte da frente por agora e vou fazer aquela parte lá de trás pra gente saber onde a gente tá, certo? Então aqui, ó, fiz a minha estrutura. Aqui eu posso fazer mais ou menos assim, ó. Vou apagar essa linha aqui de cima para a gente poder ter essa sensação de curva daqui, ó. Então, vou fazer isso aqui. Tá? Então, a gente tem essa sensação de curva ali, tá vendo? Aqui a gente pode até melhorar essa sensação. Pronto. Ali, ó. Bem melhor, né? Galera, de novo, tá? Isso aqui não é nossa arte final. Isso aqui não é nossa arte final. Então, mas eu quero colocar cada um dos detalhes. Não precisa colocar agora, tá? Não precisa colocar. Ó, esse aqui vem até a metade. Tá vendo que a gente botou muito para cima aqui? Beleza, é o que vai ficar. A gente vai puxar agora essa parte daqui, ó. Essa parte daqui vai vir mais ou menos aqui. E a gente vai puxar ela pra cá. Com a mesma altura. Ó. E pronto. Já tem a minha partezinha de lá. Isso aqui a gente pode até assumir que essa parte ela se reproduz aqui para baixo. De novo, a gente está criando uma parte maior, uma parte nova num desenho que a gente não tem referência. Como é que a gente sabe aonde as coisas vão? Fazendo a simples noção de medida. Ó, uma coisa que eu já percebi aqui, que eu tinha visto que eu fiz antes, e que vai ser bom pra gente fazer agora. Essa perspectiva, ela tá muito errada. Muito errada, tá? Então aqui, ó, eu tenho que vir paralelo com essa linha aqui. Tá vendo? Ó. Eu tinha sentido que tinha uma coisa errada, mas não sabia o que que era. Então essa linha vai ter que vir aqui, ó. Na verdade vai ser mais ou menos isso aqui. Agora sim faz muito mais sentido. Ainda tá um pouquinho errado, mas vamos tentar acertar ela aqui. Ali, ó. Agora sim. Já ficou um pouco melhor. Tá? Então, a gente tem o nosso primeiro modelo aqui, certo? Que de resto, a gente vai poder adicionar vários outros detalhes. Então, vamos lá. Vamos tentar colocar alguns outros detalhes. Aqui a gente tem uma caixa vindo mais ou menos na mesma direção, só que aqui ela fica reta, né? Isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assim, né?
Acho que seria mais ou menos isso aqui, ó. E aí eu vou jogar isso até o outro lado. Então vamos lá. Aqui eu vou jogar até o outro lado, que vai sobrepor aqui, que vai sobrepor aqui. Isso. Que vai sobrepor aqui. Isso. E que vai conectar ali, ó. Acho que vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Uhum. Que aqui é onde a gente vai ter as duas coisinhas que jogam café. Uma aqui e a outra aqui. Vocês estão vendo que essa parte de resolver o desenho, eu não sei vocês, cara, mas eu acho uma parte muito legal, porque quando eu consigo visualizar essas coisas assim, eu fico tipo, nossa, olha que massa, cara, consegui enxergar tal coisa, sabe? Eu gosto muito disso. Aqui a gente tem uma saidinha, então vamos botar essa saidinha assim. Aí a gente vai ter, eu acho até que essa linha aqui, ó, isso aqui que pode ficar melhor ainda. Eu acho até que essa linha aqui, ela seria um pouco mais reta assim, ó. É sempre bom, galera, a gente parar e olhar os nossos desenhos, tá? Sair fora e voltar um pouquinho. Só de eu atender a Isis ali já deu uma diferença aqui que eu. Ó, já fica bem melhor, ó. Porque ela tem que seguir aquela perspectiva ali de cima, tá certíssimo. Aqui, ó. Isso, ele tem que seguir essa linha aqui, ó. Por isso que ficou bem melhor assim. E é isso que a gente vai acabar corrigindo essas aqui, ó. Isso aqui. Bom, de novo, né? Corrigimos um lado, corrigimos outro lado. Aí. E é isso. Agora, vamos puxar aquele nosso risquinho aqui que a gente tinha puxado que não deu certo antes. A gente vai puxar aqui, tal, tal. Beleza. Aí nós temos dois botões aqui. Vou botar dois quadradinhos aqui. Vamos ter dois cilindros aqui. Então, a face daqui está virada para baixo, certo? Qual é o nosso eixo de profundidade? Ele é assim. Então, nosso círculo é assim, ó. Nossos dois círculos, tá? A gente joga um pouquinho para baixo, porque eles vão fazer o biquinho, né? Ali a saída. Aqui a gente tem que cuidar porque ficou uma tangente, ó. Então, talvez se a gente colocar essa elipse um pouco mais para cá, vamos ver, fuga para cá, eixo maior aqui. Se a gente fizer essa elipse assim e essa outra assim, acho que vai ficar melhor, tá? Vamos ver aqui, ó. Puxar bem para baixo aqui. É, faz mais sentido ali, ó, né? Na verdade, isso aqui seria assim mesmo. É. Então aqui a gente está vendo de baixo, a gente veria eles mais ou menos assim. Esse aqui é um pouco mais fechado. Ali, ó. Pronto. Nossa máquina de café, que está jogando café aqui. Agora a gente só vê a nossa xícara de cima, né? Porque a gente inclinou, certo? Então a gente vê a nossa xícara de cima. Ela vai ser mais ou menos isso aqui, ó. E a alça dela vai ser mais ou menos isso aqui, ó. E tá aí o nosso
nossa cafeteira em outro ângulo. Olha só como a gente foi corrigindo várias coisas ao longo do tempo, tá? Principalmente essa base aqui, que ela não estava fazendo tanto sentido, tá? Aqui, ó. Ó. Olha como ficou legal. Tá vendo? Então, de novo, tá? Isso aqui não é a nossa cafeteira final. Isso aqui é a nossa cafeteira nesse estágio aqui, ó. Opa. Nesse estágio aqui. Um estágio acima desse aqui, tá? Um estágio acima. Então o Dynamic Sketching, tá? Só para vocês terem uma ideia, esses 3 desenhos eu nunca tinha feito na minha vida. A gente foi resolvendo e entendendo junto aqui ao vivo, junto em live aqui, pra gente poder desenvolver ele melhor, desenvolver ele certinho, tá? Então é o seguinte, cara, Dynamic Sketching, ele nos permite pegar um desenho, redesenhar ele em outro ângulo completamente diferente, tá? Nesse caso não era tão diferente, mas nesse caso aqui, eu sabia que essa parte ia ser difícil por conta disso aqui, ó, dessa parte cinza. E até a gente entender, olha só, como isso aqui deveria ser bem maior, essa parte aqui deveria ser bem maior, né? A gente tem coisas para ajustar. Isso aqui ele ficou menor por conta desse ângulo, que aqui ficou um ângulo bem mais fechadinho, então ela terminou mais cedo, mais em cima aqui, diferente daqui que termina quase na metade da caixa, né? Aqui poderia terminar mais ou menos por aqui assim, ó. A gente poderia ter esse ângulo aqui. E aí a nossa cafeteira seria mais próximo da nossa referência. Mas de novo, desenhar é observar. E enquanto vocês estiverem observando, significa que vocês estão aprendendo, tá? Daqui a um tempo a gente para, volta para cá e vê, tem um erro aqui, tem um erro ali. Como eu já consigo perceber aqui, ó, essa linha ficou muito inclinada com a outra aqui. Não deveria estar assim, deveria estar um pouco mais. Mas enfim, tá? Mas o ponto é esse, certo? Dynamic Sketching é o que nos permite desenhar praticamente tudo, certo? Desde animais, carros, robozinhos, cafeteiras, tá? Vai complicar um pouco quando a gente chegar na parte mais esférica, ou animais que tenham mais detalhes, coisas assim, que tenham uma estrutura um pouco diferente, certo? Mas esse é o caminho para o estudo, tá? Aqui a gente termina a nossa aula. Chegamos ao fim. E agora? Cara, agora é o lado mais importante que eu quero conversar com vocês, certo? Eu trouxe tudo isso aqui e deixei esses aqui principalmente para a gente fazer em live para mostrar algumas coisas. Primeiro, eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Quando vocês me veem fazendo desenhos assim, significa que vocês também podem fazer, porque eu estou aqui justamente aprendendo junto com vocês. Eu aprendo para poder ensinar e vou aprendendo ao longo das aulas. Então, nesse curso gratuito, eu aprendi muita coisa, cara, muita coisa de verdade. Eu aprendi muita coisa. E eu tive um cuidado muito grande em não esconder nenhum conteúdo de vocês. Todas as aulas, cara, vocês veem que não tem um negócio que eu digo, mas isso é um segredo. Não, eu tô passando tudo aqui, ó, que nem Dynamic Sketching. Cara, passei toda a linha do Dynamic Sketching. Por que eu tô falando isso? Que eu não estou escondendo as coisas de vocês, tá? Esse é um ponto importante que eu quero falar. Porque eu preferi te trazer todos esses conteúdos em 5 aulas, num intensivo absurdo, sem esconder nada, te mostrando todo o caminho das pedras pra, caso tu queira estudar sozinho, tu já sabe o caminho. Tu sabe tudo que tu vai ter que estudar aqui para chegar até no Dynamic Sketching e conseguir reproduzir. Só que, lembra que a gente falou lá no começo da aula, no começo das nossas aulas, a gente falou isso aqui, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Deixa eu só ver se eu estou na camada certa. Vou até criar uma nova aqui para a gente poder falar. Agora chegou o momento da gente conversar que nem a gente conversou lá no primeiro dia. Lembra do por que você deve confiar em mim? Então vamos lá. Você não vai aprender a desenhar com este curso. Você vai aprender a desenhar algumas coisas, mas não vai aprender a desenhar. Porque fica sugerindo que tu vai saber desenhar e pronto. Mas tu vai saber o caminho das pedras. Então tu sabe pelo menos estudar. Mas vamos lá. Tem alguns pontos que eu tinha levantado, né? Primeiro ponto. 97,3% de chance que você precisa de uma turma. Quem aqui estudou todas as aulas? Quem aqui esteve presente em todas as aulas? Quem aqui acompanhou todas as aulas
e se dedicou e foi lá e reproduziu as aulas e baixou o PDF e ficou estudando sobre essas aulas. Se a gente não tem uma turma que fique nos cobrando, que fique nos mostrando, que fique nos dizendo, estamos indo para tal módulo, nossa, eu preciso correr, preciso entregar. Quase ninguém. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente está fazendo uma gincana nesse meio período com a galera da tatuagem. E a galera tá preocupadíssima em entregar os conteúdos a tempo. Por quê? Porque nós temos um grupo de estudo. A galera tá querendo entregar no prazo. Por quê? Porque existe uma turma, existe um grupo de estudo, existe um prazo para entregar as coisas. Então, de novo, 97,3% de chance de tu precisar de uma turma. Eu quero que tu vá me respondendo uma por uma, mas pode responder para ti, tá? Não tem problema. Tu conseguiu estudar tudo? Tu conseguiu estudar tudo que estava nessas aulas? Tu chegou a fazer as coisas, chegou a fazer os exercícios, ou tu só olhou e disse, nossa, isso clareou muito minha mente, tá? Segundo ponto, você não vai fazer os exercícios. Eu sei. Agora me conta, tu não precisa me falar, tá? Mas dentro da tua cabeça, tu fez os exercícios? Tu fez as coisas que eram propostas nas aulas? Ou pelo menos um pouquinho, ou pelo menos um de cada. Tu fez os exercícios? Não fez. Eu tenho um amigo que ele quer muito aprender a desenhar. Toda vez que eu encontro ele, ele fala: pô, eu preciso parar de fazer os meus desenhos, parar de fazer os meus desenhos e tal. E ele tem tempo. Ele tem tempo. Eu não sei como é que é o tempo dele, tô brincando, tá? Mas ele poderia estudar. E ele não estuda, ele sempre me manda vídeos de alguma coisa assim. Hoje mesmo, ou ontem, não lembro, ele me mandou um Reels de 3 minutos, mostrando como tu podia desenhar qualquer coisa usando só as formas básicas. Eu disse pra ele assim, cara, sabe por que tu não aprende desenho? Porque não é prioridade pra ti. Porque se fosse prioridade, tu ia pelo menos assistir as 5 aulas que a gente tá fazendo, e naquelas 5 aulas tu ia aprender muito mais do que nesse Reels de 3 minutos. Só que fica mais fácil tu olhar um Reels de 3 minutos e achar que isso já é o suficiente para tu desenhar. Só que depois vem a frustração porque tu não tá conseguindo desenhar. Então, cara, vocês não vão fazer os exercícios, vocês não fizeram os exercícios. Eu sei, eu sei. É isso mesmo, paciência, tá? Então, se tu não deu um check aqui, se tu não deu um check aqui, vou até botar em vermelhinho, ó. Se aqui tu não fez, ou seja, tu não reproduziu os conteúdos da aula, tu não fez os exercícios da aula, é um intensivo de introdução ao desenho. É muita coisa para ser praticada. Se tu não praticou as coisas, então aqui tu não praticou também. Vamos supor que tu não praticou, tá? Ou seja, tu não seguiu o ciclo de aprendizado. Estudou, praticou, errou e analisou. O que a gente fez hoje, nessa aula aqui, nesse momento, se não estudar, praticar, errar e analisar? Eu fiz exatamente esse processo nesse desenho. E ainda tenho que fazer para deixar esse desenho direitinho. O que a gente fez se não foi nesse projeto aqui, se não? Estudar, praticar, errar e analisar. Não é? Nesse aqui, mesma coisa, cara. Estudamos, praticamos, erramos e analisamos. Ver o que tem que corrigir. Pô, eu fiz isso aqui errado. Eu tenho que analisar isso, corrigir. Esse processo de estudo a gente está fazendo o tempo inteiro. Então, tu fez esse ciclo de aprendizado? Fez esse ciclo de aprendizado? Tu praticou, estudou, praticou, errou e analisou teus erros? Se tu não fez, marca mais um xizinho aí. E o quinto e último, desenho é sobre quilometragem, não tem atalho. Lembra que a gente estava falando, explicando sobre? Quantos quilômetros a mais tu desenhou depois dessas aulas? Muitos? Poucos? Tu ficou desenhando esperando ansiosamente pela próxima aula? Como que tu fez? Tu assistiu uma aula atrás da outra? Ou tu assistiu uma aula, fez exercício? Cara, se tu deu check nesses cinco, tá? Eu já te digo, enquanto tu não fizer dos teus estudos uma prioridade, tu não vai aprender a desenhar. Ponto. Certo? Sendo bem realista. Se tu, cara, tu conseguiu assistir todas as aulas, então vamos supor que tu deu um check legal aqui, ó. Beleza, consegui assistir todas as aulas, pratiquei as coisas das aulas. Fiz todos os exercícios. Consegui praticar tudo que foi proposto. Estudei, pratiquei, errei e analisei os meus erros. E, porra, sei lá, aumentei minha quilometragem. Ao invés de quilometragem, bota em level, tá? Eu farmei muito level aqui, cara. Eu farmei muito level. Eu tava no level 0 e eu cheguei aqui no level 30 certamente. Com esse curso. Mano, só segue. Só segue teu estudo.
tu provavelmente não vai precisar de um curso até que tu se encontre num lugar onde tu não consegue mais evoluir, certo? Agora, se tu deu check em praticamente todos, porque eles são todos muito semelhantes, muito próximos, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Se tu quer aprender, cara, de novo, eu não escondi nada de conteúdo para ti para poder chegar aqui e indicar cursos, o nosso e de outras escolas, tá? Eu não escondi nada de ti. Eu trouxe tudo isso para poder te mostrar. Se ainda assim tu não aprendeu a desenhar, cara, eu te sugiro fortemente entrar num curso para estudar com uma turma, certo? Então vamos lá, deixa eu te explicar o que a gente tem aqui. O primeiro curso que eu vou te indicar, obviamente, é o da THC, certo? A THC, a gente está fazendo um curso de tatuagem, marketing e a gente está incluindo desenho agora também, certo? Eu quero falar uma coisa sobre o estudo de desenho, que o estudo de desenho provavelmente ele vai ser um estudo, uma formação contínua, tá? Então vamos botar assim, ó, uma formação contínua de desenho, certo? Uma formação contínua de desenho. Por quê? Porque eu estava pensando em fazer um curso de desenho estruturado, mas essa aqui é a estrutura. Tá vendo? Eu não escondi de vocês. Só que eu vou trazer detalhado cada uma das partes dessa estrutura. Então toda semana a gente vai começar a partir de agora a ter aulas novas de desenho lá no nosso Ink Club. Então, a gente tem um curso de tatuagem, onde junto desse curso de tatuagem tem um outro curso de marketing, e junto desse curso de tatuagem e marketing também tem esse nosso Ink Club, que é um curso de desenho, uma formação contínua, Ink Club, tá? O que eu diria para vocês? Aproveitem, o nosso valor baixou de 799, tá? Para 297. É muita diferença, tá? Então aproveitem, entrem lá. Se vocês estiverem vendo isso aqui no ao vivo, já podem aproveitar. Se vocês estiverem vendo gravado, depois de um tempo, provavelmente não vai mais estar esse valor, porque a gente vai ficar no máximo até o mês que vem nesse valor, tá? Depois a gente vai aumentar. E comprando isso aqui, nesse valor, vocês têm acesso a todos os conteúdos, inclusive as atualizações que a gente vai trazer. Cara, sério, nós vamos reestruturar o nosso curso esse ano. Não percam isso, tá? Quem puder comprar, não perde. É 297, super em conta, tá? Beleza. É uma das dicas que eu dou para vocês estudarem desenho. www.thcinc.com.br, certo? No final disso aqui, vocês vão ter o PDF para vocês baixarem. Eu vou explicar já já. Segundo curso, cara, se vocês querem aprender a estudar, assim, ó, mano, eu tenho 10 meses da minha vida e eu vou dedicar esses 10 meses da minha vida estudando. Eu vou aprender a desenhar em 10 meses. Então vocês vão entrar na escola Mundracum, tá? É mundracum.com.br, Mundracum com 2 N's no final, certo? Cara, os professores de lá são incríveis, mas eles têm uma das coisas que é o melhor formato que eu já vi de curso, é uma imersão. O que é uma imersão? Durante 10 meses tu tem uma aula principal, tu tem monitoria, tu tem mais 2 encontros com os professores e tu ainda tem feedback dos teus exercícios todas as semanas. Então, tem coisa segunda-feira, tem coisa terça-feira, tem coisa quarta-feira, tem coisa na quinta-feira, só na sexta. E na sexta também, se eu não me engano. Na sexta também tem. É praticamente todos os dias que tem coisas para fazer, tá? É um curso incrível, só que na época que eu tentei fazer, porque eu não consegui terminar, que eu fiquei sem grana, e o maior vacilo que eu fiz, custava R$ 4.200, certo? Era R$ 420 por mês. Tem desconto à vista, certo? Então vocês podem fazer lá. Mas, cara, se tu quer dedicar 10 meses da tua vida para aprender desenho, no caso, nem precisa ir no meu, não, tá? Não vai no meu curso. Já vai direto no curso da Mundracum. O curso da... Cara, o curso da Mundracum é absurdo, tá? De verdade. O curso da Mundracum é absurdo. É muito bom. Eles têm curso de desenho, eles têm curso de pintura e de concept art. São cursos separados. Então, o de desenho, ele é 4.200, certo? O curso de desenho é 4.200, tá? Os outros eu não sei qual é o valor, mas também eles são bem, não digo caros, assim. Eles valem cada centavo investido, certo? Se eu tivesse dinheiro, quando eu tiver dinheiro, na verdade, eu vou tentar fazer de novo, se eles me aceitarem lá. Eu vou tentar fazer de novo, certo? Outra indicação que eu dou para vocês é a Escola Revolution, tá? A Escola Revolution não tem turmas, então é vídeo sob demanda, tá? Quando tu vê VOD, que a galera fala, é vídeos on demand. Então, é vídeo sob demanda. É que nem tu assistir uma Netflix, é que nem tu assistir o nosso curso de tatuagem. Ele não tem turmas ainda, porque o nosso curso de tatuagem ele vai dar uma remodelada grandona, mas a gente fala sobre isso outra hora. Não é o momento aqui. A Escola Revolution, tá? escolarevolution.com.br. Não tem mistério, tá? Tudo isso, todos esses links vão estar no nosso PDF, certo? Cara, isso aqui, ó. Vocês vão pegar esse curso de Fundamentos do Desenho. Se eu não me engano, ele tá na faixa dos R$ 800, tá? Ele tá na faixa dos R$ 800.
Eles ensinam basicamente essa estrutura que eu trouxe para vocês, só que bem mais detalhada, tá? Dessas 5 aulas, bem mais detalhadas, com um exercício para fazer nas 5 aulas também. De novo, tá? De novo, não tem turma e não tem correção de exercícios. Então, assim, a Mundra Kun é a única que faz isso, assim, das que eu conheço, tá? Deve ter várias outras escolas, tá? Eu até quero recomendar um aqui que eu não fiz o curso, mas eu posso recomendar para vocês porque eu conheço ele e eu sei que ele faz um trabalho muito legal, tá? Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui e até vou recomendar pro canal dele, que é... Eu sempre recomendei pra galera, que é o Ricardo. Muitos de vocês já devem conhecer. Ricardo Yamaguchi, tá? Vou botar aqui que ele tá no YouTube. E lá vocês encontram as turmas dele, as paradas dele e tudo, tá? Ricardo Yamaguchi, ele é com turmas, tá? Ele atende com turmas. Ele atende com turmas, tá? O nosso curso de desenho, ele também é por turmas, tá? A gente também tá fazendo as turmas de estudo lá, que a gente vai ter tudo separadinho, certo? Desculpa. Eu não vou colocar isso aqui, porque isso aqui pode gerar confusão em vocês, tá? São turmas, na verdade é uma turma grande que tá sempre estudando, certo? Então não quero confundir a cabeça de vocês. O nosso curso de desenho, ele é parecido com o modelo de turmas, tá? É um grupo de estudos. Que nesse grupo de estudos, a gente tem todos os conteúdos lá, e a gente tem exercícios, e a gente tem lives semanais. Que a gente vai corrigindo as coisas aleatórias. Então, ele não tem uma estrutura que vocês vão seguir, mas tem todos os vídeos disponíveis sob demanda. E também essa parte da Mundra Kun de estar presente, um pouco mais presente, né? Não tanto quanto a Mundra Kun, mas a gente tem uma live por semana. Então lá tu pode tirar todas as tuas dúvidas, inclusive sobre tatuagem também, tá? Essas lives vão começar a acontecer nas terças-feiras, certo? Então, recomendo do Yamaguchi. O do Yamaguchi é com turmas, tá? Então tem que esperar abrir as turmas e vale muito a pena. Eu queria só dar um extra aqui da Cadabra Cursos, tá? É outro curso que eu não fiz também, mas por que eu recomendo para vocês? Cadabra Cursos, eu conheço eles lá pelo Instagram, certo? Cadabra Cursos é mais direcionado para tatuagem. E eles têm cursos de desenhos que, cara, eu acompanho o trabalho deles, é um curso que eu tenho muita vontade de fazer. Então não posso recomendar mais por não conhecer a didática, não conhecer, enfim, como funciona, mas eu tenho certeza que é um conteúdo muito bom, tá? Esse ano eu acho que eu vou conseguir fazer um curso com eles e daí eu posso indicar para vocês com mais propriedade. Beleza? Galera, antes de dar o meu muito obrigado de encerrar o nosso curso, eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro, esse PDF vai estar disponível para vocês. Vocês podem baixar, vai ser um livro que vai estar disponível para vocês para baixarem, certo? Esse livro vai estar disponível na descrição de todos os vídeos, certo? Vocês podem baixar diretamente o e-book lá. E eu quero que vocês consigam absorver o máximo possível desse curso, tá? Pô, Nico, tô sem grana para fazer o teu curso da Mundra Kun, da Revolution, da Yamaguchi, do Cadabra Curso ou qualquer outro. Cara, pega esse curso gratuito, estuda de verdade. Eu juro para ti que se tu fizer os exercícios propostos, se tu fizer as coisas propostas ali, tu vai aprender a desenhar, certo? Eu queria muito que existisse um Nicolas antes, quando eu tava querendo aprender a desenhar, para trazer esse conteúdo gratuito. Só que eu já vou te dizer, daqui, cara, tu vai ter que estudar muitas outras coisas. Não é só estudar isso aqui, não é só fazer essas 5 aulas. Tu vai estudar provavelmente pro resto da tua vida, cara, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, cara, é muita coisa mesmo, e ainda falta muita coisa, tá? Então, vale a pena vocês estudarem gratuito, vale a pena vocês fazerem os cursos que forem possíveis para vocês, certo? Segundo, cara, eu quero agradecer imensamente a XP Pen, certo? E eu gostaria muito que vocês mandassem uma mensagem mesmo lá, pode ser no direct da XP Pen, se esse curso ajudou vocês, certo? Vai lá e diz, cara, muito obrigado por entregar esse curso para nós, por fazer essa parceria e tal. Por quê? A gente quer trazer mais produtos da XP Pen para poder trazer para vocês. Não sei se fala XP Pen ou XP Pen. Mas, sem dúvidas, a gente conseguiu trazer, se não o melhor, mas um dos melhores cursos de desenho gratuito do Brasil. Graças a essa parceria com a XP Pen. Então, agradeçam lá de verdade, cara. Vocês não precisam comprar nenhum material deles, tá? Depois a gente vai falar sobre materiais. Vocês não precisam comprar nenhum material deles. Mas agradeçam de verdade.
porque foi numa parceria dessa, cara, e de novo, mano, um material de 400 e poucos reais, sabe? Porque eu já queria trazer esse conteúdo pra vocês mesmo. Foi graças a eles, nessa parceria, que a gente conseguiu trazer isso tão elaboradinho e eu consegui trazer isso no digital para vocês, porque eu não tinha possibilidade de fazer no digital. Então, graças a esse material que eles mandaram, eu consegui fazer tudo no digital. Quem quiser comprar essa Deco 01 V3, ela é muito boa. Eu indico muito, cara. A gente fez todo esse curso nessa mesa, tá? A gente tem o link na descrição, vou deixar no PDF também o link com o nosso cupom de desconto. Aproveitem lá, comprem com o nosso cupom, porque apesar do desconto não ser muito maior do que já está no site, eles conseguem ter um controle de saber quem está comprando por nós e acaba sendo um agradecimento também, cara, de vocês que estão aqui acompanhando a gente e tal, de vocês poderem fazer esse agradecimento caso vocês forem comprar um material para vocês, aproveite e use esse cupom para poder comprar, enfim, e poder apoiar o canal aqui, certo? A gente quer trazer mais conteúdos com mais materiais deles, porque os materiais realmente são muito legais, pelo menos esse é realmente muito legal. E ele funciona para Android também, tá? Então eu recomendo fortemente, cara, para quem quer desenhar, para quem quer fazer essas paradas, só tem um celular, porra, vale muito a pena o investimento. Eu vou trazer um review desse material um outro dia, tá? Um review completinho para vocês saberem como é, como funciona, tudo certinho. Mas eu já quero adiantar vocês que vale muito a pena. Ah, mais uma coisa. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam do canal e querem apoiar de alguma forma, cara, considerem se tornar membros. Custa R$3 por mês, R$2,99 na verdade. Custa R$2,99, vocês se tornam membros, tem grupo de WhatsApp lá pra gente trocar ideia, vocês têm acesso a outros vídeos exclusivos, coisas do tipo. Vocês podem encontrar tudo ali, beleza? Eu queria agradecer, cara, imensamente, imensamente, de verdade, cara, por vocês terem acompanhado esse desenho, esse curso de desenho até aqui, por vocês darem uma moral pra gente, porque realmente a gente fica muito contente de saber que vocês consomem esse tipo de conteúdo. E, de novo, cara, muito obrigado mesmo, só posso agradecer. E tomara que vocês consigam atingir os objetivos de vocês, tomara que vocês consigam aprender a desenhar nesse mundo maluco onde tudo é inteligência artificial, estão querendo sempre diminuir o artista. Nunca duvidem do potencial da arte. Seres humanos são insubstituíveis. Basta a gente estudar, basta a gente se dedicar. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse curso. Até próximos vídeos e valeu! Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa quinta e última aula. Como eu falei ali pra vocês, cara, não adianta vocês não fazerem os exercícios, não adianta vocês não praticarem. Eu tentei trazer o máximo de conteúdo possível para vocês, para que vocês tivessem de fato um conhecimento de desenho, um conhecimento do que precisa para começar a desenhar. Mas, de novo, tá? Se vocês conseguem ser autodidatas, cara, tá praticamente toda a informação que vocês precisam aí. A partir disso, vocês podem ir buscando outras fontes e coisas do tipo. Quem não consegue desenhar, quem precisa de uma turma, precisa de coisa, cara, a gente indicou cursos, indicou tudo mais, eu não vou falar mais sobre isso, mas eu só queria que vocês soubessem que procurar um apoio é bem importante, procurar um apoio que consiga chegar num objetivo é bem importante, mas acima de tudo, vocês têm que definir a meta do que vocês querem, do que vocês estão afim de decidir para a vida de vocês. Se vocês querem realmente aprender a desenhar, ou se vocês só querem assistir tutoriais curtos, onde não vão de fato te ensinar e tudo mais, eu te trouxe todo o conteúdo, tu vê se ele é útil para ti e tu sabe a melhor forma de agir com esse conteúdo. Beleza? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado de fato. Quem gostou desse conteúdo, já marca XPPen aí no Instagram também. É bem importante eles saberem que vocês estão acompanhando isso. E possivelmente a gente pode trazer algum outro conteúdo em parceria com eles, quem sabe. Mas aí a gente traz um conteúdo tão denso quanto esse ou até mais. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir todas essas aulas. Valeu!